Naquela noite, o restaurante Bela Vista estava lotado. As mesas brilhavam sob a luz dourada dos lustres. Taças de cristal tilintavam. Homens de terno caro conversavam alto. Mulheres elegantes sorriam com discrição. E garçons corriam de um lado para o outro tentando manter tudo perfeito. Mas, no meio daquele salão luxuoso, havia uma mulher que quase ninguém enxergava. Seu nome era Clara. Ela tinha 29 anos, usava um uniforme preto simples, o cabelo preso às pressas e um olhar cansado de quem já havia suportado mais do que deveria. Clara trabalhava ali havia quase 7 anos. Conhecia cada mesa, cada cliente difícil, cada prato do cardápio e cada canto escondido da cozinha. Ela sabia quando um cliente queria ser notado, quando outro queria privacidade e quando alguém iria reclamar antes mesmo de abrir a boca. Mas, para a maioria das pessoas, ela era apenas a garçonete. Aquela que servia. Aquela que escutava. Aquela que abaixava a cabeça. Naquela noite, porém, tudo mudaria. O restaurante estava recebendo um jantar especial. Um grupo de empresários importantes havia reservado o salão principal. Entre eles estava Renato Alencar, um homem poderoso, dono de uma rede de restaurantes famosa na cidade. Renato entrou como se o mundo devesse abrir caminho para ele. Ao seu lado estava Sérgio, o gerente do Bela Vista. Sérgio era um homem vaidoso, arrogante e gostava de humilhar os funcionários para parecer importante diante dos ricos. Quando viu Clara passando com uma bandeja, estalou os dedos. Clara, venha aqui agora. Ela parou imediatamente. Sim, senhor. Sérgio olhou para ela de cima a baixo com desprezo. Entamia, hoje temos convidados importantes. Não quero erro, não quero tropeço, não quero sua cara de tristeza assustando o cliente, entendeu? Clara respirou fundo. Entendi. Renato ouviu aquilo e deu uma risada baixa. Entares, Siren e Uodusped. É impressionante como alguns lugares ainda contratam qualquer pessoa. Alguns empresários riram. Clara fingiu não ouvir. Ela já estava acostumada a ser diminuída, acostumada a engolir palavras, acostumada a voltar para casa chorando em silêncio. Mas aquela noite seria diferente. Poucos minutos depois, Clara foi servir vinho à mesa de Renato. Ela se aproximou com cuidado, segurando a garrafa com firmeza. Mas antes que pudesse terminar, Renato mexeu o braço bruscamente. A taça virou e algumas gotas de vinho caíram sobre a manga do paletó dele. O salão pareceu congelar. Renato olhou para a mancha como se Clara tivesse destruído sua vida. Você está louca? Clara arregalou os olhos. Senhor, me desculpe, foi sem querer. Eu posso trazer um pano imediatamente. Renato se levantou, furioso. Sem querer? Você sabe quanto custa este terno? Sérgio correu até a mesa. Gulhog aconteceu. Renato apontou para Clara. Essa incompetente derramou vinho em mim. Clara tentou explicar. Ele mexeu o braço na hora em que eu estava servindo. Mas Sérgio a interrompeu. Queile a boca. Ela ficou imóvel. Sérgio se virou para Renato, todo nervoso. Sentado, peço desculpas, senhor Renato. Essa funcionária já vinha dando problemas. Clara sentiu o peito apertar. Aquilo era mentira. Ela nunca faltava, nunca se atrasava, nunca reclamava. Mas ninguém ali queria saber da verdade. Renato pegou um guardanapo e limpou a manga com raiva. Tentado estude fito, e beli bom da belimit. E dersus, mais portaiet. O menu, me casavos como oferecer sua intento, louvor quant. Tentar o casamento bilan. Sérgio olhou para Clara, como se esperasse uma chance para fazer aquilo há muito tempo. Clara, tire o avental. Ela piscou, sem entender. Como? Tire o avental. Você está demitida. O salão ficou em silêncio por alguns segundos. Alguns clientes olharam. Outros fingiram que não viram. Clara sentiu o rosto queimar. Senhor Sérgio, por favor, eu preciso desse emprego. Problema seu. Mas mãe está doente. Eu dependo desse salário. Sérgio se inclinou perto dela e falou baixo, mas cruel. Então devia ter aprendido a servir direito. Clara segurou as lágrimas. Lentamente, tirou o avental. Entregou a ele. Antes de sair, Renato riu e disse.
Essa. Faça um favor a si mesma. Procure um trabalho mais simples. Talvez lavar chão combine melhor com você. Dessa vez, Clara olhou diretamente para ele. Não disse nada. Mas havia algo em seu olhar que fez Renato parar de sorrir por um segundo. Ela saiu pela porta dos fundos. Na rua, a chuva começava a cair. Clara caminhou sem guarda-chuva até o ponto de ônibus. Quando sentou no banco molhado, finalmente chorou. Não chorou apenas pela demissão. Chorou por todos os anos em que foi tratada como invisível. Chorou pela mãe doente em casa. Chorou pelo pai, que havia morrido anos antes, dizendo: Entara-san, imamete-gunu que molesnes cocos. O pai de Clara, Antônio, havia sido cozinheiro. Não um cozinheiro qualquer. Ele tinha trabalhado por muitos anos no próprio Bela Vista, quando o restaurante ainda era pequeno e familiar. Ele ajudou a criar receitas, treinou funcionários, salvou o negócio em momentos difíceis. Mas quando o antigo dono morreu, os novos administradores esqueceram tudo que Antônio havia feito. Entalilei no Avenvesegepibarges. Ele foi dispensado sem no introduzerto, o isenta de joc. Pouco tempo depois, adoeceu. Clara nunca esqueceu. E talvez por isso tenha aceitado trabalhar ali anos depois. No fundo, ela sentia que aquele lugar também guardava uma parte da história do pai. Naquela noite, ao chegar em casa, Clara encontrou sua mãe, Dona Helena, sentada na sala pequena, enrolada em uma manta. Filha, aconteceu alguma coisa? Clara tentou sorrir. Não, mãe, só estou cansada. Mas mãe conhece o silêncio dos filhos. Você perdeu o emprego, não foi? Clara abaixou a cabeça. Dona Helena estendeu a mão. Vem cá. Clara se ajoelhou perto dela e chorou como criança. Entabios, eu tentei tanto, mãe. Eu aguentei tanta coisa. E mesmo assim me jogaram fora como se eu não fosse nada. Dona Helena acariciou o cabelo da filha. Você não é nada, Clara. Você é tudo que seu pai sonhou. Clara respirou fundo. Mas sonhos não pagam remédio. Dona Helena ficou em silêncio por um instante. Depois apontou para uma caixa velha no armário. Pegue aquela caixa. Clara se levantou e trouxe a caixa de madeira. Dentro havia papéis antigos, fotos amareladas e documentos do pai. Entraram sebia de ploje, de purisos, reikungandes, dois eili, sotivmo, solissomo, um del que só quis se periosportando, o aspecenteile, o zeldo, esse moi toricendo. Clara franziu a testa. Mostrar o quê? Dona Helena tirou um envelope grosso de dentro da caixa. As mãos dela tremiam. Antes do antigo dono do Bela Vista morrer, ele assinou um contrato com seu pai. Antônio não era apenas cozinheiro, ele era sócio minoritário do restaurante. Clara ficou paralisada. O quê? Bom, seu pai tinha uma pequena parte do Bela Vista. Depois que ele morreu, eu tentei resolver isso, mas não tinha forças. Os documentos ficaram guardados. Clara abriu o envelope rapidamente. Havia contratos, assinaturas, registros antigos. Seu coração começou a bater forte. Mãe, isso é verdadeiro. É. E tem mais. Dona Helena entregou outro papel. Seu pai também deixou uma carta. Clara abriu com cuidado. A letra era dele. Minha filha Clara, se um dia você ler isto, talvez eu já não esteja aqui. Quero que saiba que eu nunca tive vergonha de servir mesas, cozinhar ou limpar uma cozinha. Vergonha é tratar mal quem trabalha. O Bela Vista tem um pedaço da nossa história. Mas mais importante que qualquer restaurante, você precisa lembrar, ninguém pode tirar seu valor. Se um dia aquele lugar te ferir, não fuja, volte mais forte. Com amor, seu pai. Clara levou a carta ao peito. Naquela noite, ela quase não dormiu. No dia seguinte, procurou uma advogada indicada por uma antiga amiga da mãe. A advogada Marina analisou os papéis por horas. Clara esperava ouvir que não havia nada a fazer. Mas Marina levantou os olhos e disse: Clara, esses documentos são válidos. Clara sentiu o corpo gelar. O que isso significa? Significa que sua família tem direito sobre uma parte do Bela Vista. E tem mais. Pela cláusula de sucessão, com a morte do seu pai, a parte dele passou para você e sua mãe. Mas isso faz tantos anos. Amei. Mas ninguém regularizou a saída dele. Pela documentação, ele nunca deixou de ser sócio. Clara colocou a mão na boca.
Então, eu tenho parte naquele restaurante. Marina sorriu. Entábrios, mais do que isso. Pelo que estou vendo, os atuais administradores fizeram dívidas usando o nome da sociedade antiga. Se isso for confirmado, você pode ter direito de assumir o controle ou forçar a venda. Clara ficou sem palavras. Durante semanas, Clara e Marina trabalharam em silêncio. Descobriram dívidas escondidas, contratos irregulares, movimentações estranhas. O Bela Vista, por trás do luxo, estava quase quebrado. Em Tanir, Sérgio fingia comandar um império, mas o restaurante mal pagava fornecedores. Renato Alencar, o empresário que humilhou Clara, estava tentando comprar o Bela Vista por um valor muito abaixo do real. Tentaram alfajava. Ele planejava transformar o lugar em mais uma unidade fria de sua rede. Mas havia um problema. Para fechar a compra, precisava da assinatura de todos os sócios legítimos. E Clara era uma deles. 3 meses se passaram. No Bela Vista, ninguém mais falava dela. Para Sérgio, Clara era apenas mais uma funcionária descartada. Entimento. Ele continuava gritando com garçons, maltratando cozinheiros e sorrindo para clientes ricos. Até que chegou o dia da grande reunião de venda. Atenção, reuniu advogados, investidores e funcionários principais no salão do restaurante. Sérgio estava animado. Imundo xingou. Senhores, hoje o Bela Vista entra em uma nova fase. Renato ajeitou o paletó. Entrar a área, uma fase profissional. Sem sentimentalismo, sem funcionários inúteis, sem gente pequena atrasando o crescimento. Todos riram discretamente. Então, a porta principal se abriu. O som dos saltos ecoou pelo salão. Uma mulher entrou. Vestia um terno elegante, simples e poderoso. O cabelo estava solto, o olhar firme. Por alguns segundos, ninguém reconheceu. Mas Sérgio reconheceu primeiro. Seu sorriso desapareceu. Clara. Ela caminhou até a mesa da reunião sem pressa. Ao lado dela estava Drá. Marina. Renato franziu a testa. O que essa mulher está fazendo aqui? Clara olhou para ele. Vim participar da reunião. Sérgio riu nervoso. Interações. Você enlouqueceu. Funcionários demitidos não participam de reunião. Clara colocou uma pasta sobre a mesa. Eu não estou aqui como funcionária. Marina completou. Herdeira-se da Shelmando. A senhora Clara, herdeira legal de Antônio Duarte, sócio registrado do Bela Vista. O salão ficou em silêncio. Renato pegou os documentos, irritado. Isso é algum tipo de piada? Marina respondeu com calma. Entala. Não. É uma notificação oficial. A venda não pode acontecer sem a autorização dela. Sérgio ficou pálido. Isso não pode ser verdade. Clara olhou para ele. Menta. Foi exatamente isso que eu pensei quando você me demitiu na frente de todo mundo por algo que eu não fiz. Renato bateu a mão na mesa. Escute aqui, mocinha. Você não sabe com quem está lidando. Clara não se assustou. Enaquias, sei sim. Com um homem que acha que dinheiro compra tudo. Até silêncio. Ela abriu outro documento. Mas desta vez não vai comprar. Marina entregou cópias aos advogados. Em dado caso, também estamos apresentando provas de tentativa de compra abaixo do valor, ocultação de dívidas e pressão indevida sobre administradores. Renato olhou para Sérgio com ódio. Você disse que estava tudo limpo. Sérgio começou a suar. Eu não sabia desses documentos. Clara se aproximou dele. Tentara fora, você nunca se preocupou com documentos. Só se preocupava em humilhar quem não podia se defender. Clara, vamos conversar. Talvez tenha sido um mal-entendido. Ela deu um sorriso triste. Mal-entendido foi eu passar 7 anos achando que precisava abaixar a cabeça para sobreviver. Ele engoliu seco. Eu posso te oferecer seu emprego de volta. Clara olhou ao redor. Os garçons estavam parados, observando. Alguns tinham lágrimas nos olhos. A cozinheira antiga, Dona Lúcia, colocou a mão no peito ao perceber quem Clara realmente era. Clara então respondeu. Eu não quero meu emprego de volta. Fez uma pausa. Eu quero meu restaurante de volta. Naquela frase, o salão inteiro entendeu. A garçonete que todos ignoravam agora tinha nas mãos o destino do Bela Vista. Renato tentou reagir, mas seus próprios advogados começaram a recuar.
Sem a assinatura de Clara, o acordo desmoronou. Com as irregularidades expostas, Sérgio foi afastado imediatamente. Renato saiu do restaurante furioso, sem olhar para ninguém. Mas antes de cruzar a porta, Clara chamou. Senhor Renato. Ele parou. Ela pegou uma taça de vinho sobre a mesa. Por um segundo, todos pensaram que ela jogaria nele. Mas Clara apenas colocou a taça diante dele. Milê, dessa vez, eu mesma sirvo, sem derramar. Renato a encarou, humilhado. Ela continuou. Pensar, e antes que vá embora, lembre-se, o problema nunca foi o vinho no seu terno, foi a pobreza no seu caráter. Ninguém riu. Ninguém respirou. Renato saiu em silêncio. Meses depois, o Bela Vista reabriu. Mas agora era diferente. O nome continuava o mesmo, mas a alma havia mudado. Entarim Papiquá, sabe coisas a vi. Na parede principal cadeceu dos Malostega. Vergonha não é servir. Vergonha é humilhar quem serve. Os funcionários passaram a receber melhor. A cozinha foi reformada. Os garçons tinham voz. Ninguém era tratado como invisível. Dona Helena, jamais saudável, visitava o restaurante todos os domingos. E em uma dessas noites, Clara estava no salão, quando viu uma jovem garçonete derrubar um copo, sem querer. A menina ficou desesperada. Amor, me desculpa, Dona Clara, eu juro que não vai acontecer de novo. Clara se aproximou. Pegou um pano. Ajudou a limpar. E disse: aqui, ninguém perde o valor por cometer um erro. A jovem começou a chorar. Clara sorriu. Respira, você é mais importante do que qualquer taça quebrada. Naquela noite, quando o restaurante fechou, Clara ficou sozinha por alguns minutos olhando para o salão vazio. Lembrou da noite da humilhação, da chuva, do ponto de ônibus, da carta do pai. E entendeu algo que nunca mais esqueceria. Às vezes, a vida permite que tirem seu avental. Não para te destruir, mas para te preparar para sentar na cadeira que sempre foi sua. Pessoal, e foi assim que a garçonete, que um dia foi chamada de incompetente, voltou como dona. E ensinou a todos que ninguém é pequeno só porque trabalha em silêncio. O nome continuava o mesmo, mas a alma havia mudado. Na parede principal, Clara colocou uma foto do pai com a frase: vergonha não é servir, vergonha é humilhar quem serve. Os funcionários passaram a receber melhor. A cozinha foi reformada. Os garçons tinham voz. Ninguém era tratado como invisível. Dona Helena, jamais saudável, visitava o restaurante todos os domingos. E em uma dessas noites, Clara estava no salão quando viu uma jovem garçonete derrubar um copo sem querer. A menina ficou desesperada. Me desculpa, Dona Clara. Eu juro que não vai acontecer de novo. Clara se aproximou. Pegou um pano. Ajudou a limpar. E disse: aqui ninguém perde o valor por cometer um erro. A jovem começou a chorar. Clara sorriu. Respira, você é mais importante do que qualquer taça quebrada. Naquela noite, quando o restaurante fechou, Clara ficou sozinha por alguns minutos, olhando para o salão vazio. Lembrou da noite da humilhação, da chuva, do ponto de ônibus, da carta do pai. E entendeu algo que nunca mais esqueceria. Às vezes, a vida permite que tirem seu avental. Não para te destruir, mas para te preparar para sentar na cadeira que sempre foi sua. Entaginefe de Ardes Mosco, e foi assim fiz belisúdios. Voltou como dona. E ensinou a todos que ninguém é pequeno só porque trabalha em silêncio.